Jéssica Sena e na 8ª semana da integração Ensino, Pesquisa e Extensão Sintegra 2021, estarei apresentando esse trabalho que foi intitulado Efeito da restrição proteico-calórica durante a lactação em filhotes de ratas Oysters. Bom, durante a amamentação, a mãe ela necessita de um aporte energético maior devido à produção de leite, que é um alimento rico em nutrientes e crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê nos primeiros meses de vida. Entretanto, quando ocorre uma má nutrição, uma má alimentação materna, o volume e a composição de leite, eles podem ser comprometidos e dessa forma, podendo gerar efeitos negativos para a criança. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da restrição calórica maternal aplicados durante a lactação no desenvolvimento dos filhotes de ratas Oysters. Esse trabalho ele foi aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais, a CEUA da UFJM, e contou com a utilização de 16 ninhadas de ratos Oysters, sendo uma rata-mãe e 8 filhotes, 6 machos e 2 fêmeas, que durante o período de lactação formaram 2 grupos. O grupo controle, em que essas ratas-mães elas receberam a ração comercial fornecida pela universidade e água à vontade, e o grupo restrição proteico-calórica, em que as ratas-mães, elas receberam 50% da ração comercial consumida pelas mães do grupo controle. Além disso, elas receberam também água à vontade. Após o desmame, as mães elas não foram utilizadas e 2 filhotes machos e 2 fêmeas de cada ninhada, elas receberam ração comercial fornecida pela universidade e água à vontade. Durante o período do pós-desmame, que compreendeu o 21º dia ao 53º dia de vida dos animais, foi realizada a avaliação nutricional, em que foram avaliados o peso no 21º dia e 50º dia de vida dos animais, o ganho de peso total, o consumo total de ração, calorias e água, o coeficiente de eficiência alimentar, o coeficiente de eficiência energética, o comprimento nasoanal, o índice de massa corporal, o peso dos órgãos e gordura abdominal após a eutanásia desses animais por decapitação. Todos os dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Niemann Kills quando apropriado, com um P menor de 0,05. No gráfico 1, nós temos representado em A o peso com 21 dias, em B o peso com 53 dias, em C o índice de massa corporal, o IMC, e em D o comprimento nasoanal desses animais após o desmame. Foi possível observar que os animais tratados com restrição proteico-calórica durante a lactação, eles apresentaram um menor peso no 21º dia e 53º dias de vida, além do menor comprimento nasoanal e menor índice de massa corporal. As fêmeas, elas apresentaram um menor peso no 53º dia de vida, comparado aos machos, além do menor comprimento nasoanal e índice de massa corporal. Na tabela 1, estão apresentados o consumo de ração, água, calorias, coeficiente de eficiência alimentar, coeficiente de eficiência energética, ganho de peso, gordura abdominal e órgãos no pós-desmame. Foi possível observar que os animais tratados com restrição proteico-calórica durante a lactação, eles apresentaram um menor consumo de ração, calorias, água, peso absoluto dos órgãos e gordura abdominal comparado aos animais do grupo controle.
Entretanto, esses animais do grupo restrição proteico-calórica, eles apresentaram um maior coeficiente de eficiência alimentar e coeficiente de eficiência energética comparado aos animais do grupo controle. As fêmeas, por sua vez, apresentaram menor consumo de ração, calorias, coeficiente de eficiência alimentar, coeficiente de eficiência energética, peso absoluto dos órgãos e gordura abdominal quando comparado aos machos. Então, com esses resultados apresentados anteriormente, foi possível concluir que os animais do grupo restrição proteico-calórica, eles desenvolveram desnutrição que persistiu mesmo após 32 dias de recuperação nutricional. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Obrigada! Olá, meu nome é Jéssica Sena e na 8ª semana da integração Ensino, Pesquisa e Extensão, Sintegra 2021, eu estarei apresentando esse trabalho que foi intitulado Jejum intermitente e restrição proteico-calórica aplicados na lactação prejudicam o crescimento e desenvolvimento da prole. A alimentação nutricionalmente adequada para as lactantes, ela propicia a produção de leite em quantidade e qualidades apropriadas, sendo a quantidade e qualidade fator importante para garantir o crescimento e desenvolvimento adequado da prole. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar nutricionalmente os filhotes pós-desmame de ratas suíças submetidas ao jejum intermitente e à restrição proteico-calórica durante a fase de lactação. O trabalho ele foi aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais, a CEUA da UFPJM, e foi realizado no Laboratório de Nutrição Experimental, o LabNutrix. Esse trabalho ele contou com a utilização de filhotes de ratas suíças, sendo 2 machos e 2 fêmeas de cada ninhada, que durante o período, a fase de pós-lactação, formaram 3 grupos. O grupo controle, que são filhotes provenientes de mães, de ratas mães, alimentadas com ração comercial fornecida pela universidade à vontade. Restrição proteico-calórica, filhotes provenientes de mães que receberam 50% da ração consumida pelas mães do grupo controle. E o grupo de jejum intermitente, que são filhotes provenientes de ratas mães alimentadas com ração à vontade por 24 horas após o parto e nas próximas 24 horas ficavam sem acesso ao alimento, alternando então os momentos entre oferta e restrição a cada 24 horas durante toda a lactação. Na pós-lactação, as proles elas foram alimentadas com ração e água à vontade. No 53º dia, os animais eles foram anestesiados para avaliação do comprimento nasoanal e foram eutanasiados. Na oportunidade da eutanásia, foram retirados os órgãos e gordura abdominais, que foram pesados. Todos os dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Newman-Kills, quando apropriado, com P menor que 0,05. Os resultados. Os filhotes da restrição proteico-calórica e jejum intermitente, eles apresentaram menor ingestão de ração, calorias e água, menor peso inicial no 21º dia e menor peso final no 53º dia. Esses filhotes,
da restrição proteico-calórica e do jejum intermitente, eles também apresentaram menor comprimento nasoanal, menor peso do coração, do fígado e a gordura abdominal e rins. Entretanto, esses animais do grupo restrição proteico-calórica e jejum intermitente, eles apresentaram um maior coeficiente de eficiência alimentar e maior coeficiente de eficiência energética. Porém, esses animais eles não apresentaram diferença no ganho de peso, índice de massa corporal e peso das suprarrenais. Dessa forma, com esses resultados obtidos, foi possível concluir que as dietas restritivas maternas na lactação, elas causaram desnutrição com prejuízo no crescimento e desenvolvimento dos filhotes, que persistiu após um período de 32 dias de recuperação nutricional. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Obrigada! Olá, meu nome é Franciele, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UFPJM. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Efeito do exercício aquático na função pulmonar e qualidade de vida dos pacientes asmáticos, uma revisão sistemática com meta-análise. Bom, o que é asma? Toda vez que pensarmos em asma, devemos pensar na palavra inflamação. Por definição, então, a asma é uma doença heterogênea caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas. Ela é definida pela história de sintomas respiratórios como sibilo, dispneia, opressão torácica e tosse. E esses sintomas podem variar, de acordo com o tempo e com a intensidade e estão associados à limitação variável do fluxo aéreo. E como que ocorre, então, a fisiopatologia da doença? Quando o antígeno, aqui representado por um alérgeno, é fagocitado pelo macrófago e pelas células dendríticas, eles vão ficar sinalizados na membrana dessas células. Posteriormente, eles serão apresentados aos linfócitos T e B, e que começarão a produzir anticorpos. Esses anticorpos vão então se ligar à membrana desses antígenos e mais tardiamente vão ocorrer um processo inflamatório com a liberação de substâncias ou mediadores químicos. Esses mediadores, quando em contato com a musculatura lisa do vaso, eles vão favorecer a constrição desse vaso, ou seja, vai diminuir o calibre e isso impede então a passagem de ar. Esse sinal é o que chamamos de broncoconstrição. Além disso, ocorre também a produção de um líquido inflamatório que também diminui o calibre desse vaso, impedindo então a passagem do ar. Por isso que o asmático ele apresenta, falta de ar e chiado. Esse processo inflamatório ocorre de forma natural. No entanto, no asmático ele é um processo exacerbado. Então, o tratamento medicamentoso vai atuar diretamente nessa via para mediar essa reação exagerada. Por que é importante estudar asma? É uma doença que atinge em torno de 18% da população em todo o mundo. 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos são asmáticos. 100 mil internações no Sistema Único de Saúde foram em decorrência da asma no último ano e estima-se que 2.500 pessoas morreram no Brasil em decorrência da asma. Então, é uma doença, altamente prevalente, que tem um impacto, social e econômico muito grande. Os indivíduos, quando em período de crise, eles deixam de frequentar a escola, o trabalho e até as suas atividades. Então, é uma doença que impacta diretamente na qualidade de vida desses indivíduos. O tratamento é um tratamento medicamentoso com broncodilatador e corticoide inalatório, que vão atuar, naquela via que eu falei, mediando então a inflamação. Além disso, fortalecimento da musculatura respiratória, gerenciamento do estresse e o controle ambiental, visando o controle dos fatores de risco
E como auxílio, a gente tem o exercício físico, que foi o foco deste trabalho. O exercício físico, então, ele vai promover a melhora da capacidade funcional do indivíduo, melhora o VO2 pico, reduz a sintomatologia e, consequentemente, melhora a qualidade de vida desses indivíduos. E qual que é o melhor exercício, então, para o asmático? Hoje, na literatura, tem-se que a modalidade, de exercício mais bem aceita por eles é o exercício aquático. E acredita-se que o ambiente úmido facilite a troca de ar, diminui a proliferação de ácaros e pólen, melhora a respiração e aumenta o volume pulmonar. Além disso, aumenta o volume, o VO2 máximo, reduz a ventilação minuto, diminui a broncoconstrição. Além disso, a umidade do ar, ela vai reduzir a perda de água pela respiração, diminuir também a osmolaridade do muco, e tudo isso em conjunto vai favorecer a respiração e diminuir a broncoconstrição desses pacientes. No entanto, apesar dos inúmeros benefícios já citados, no exercício aquático para o tratamento da asma, muitos são controversos ou até mesmo não provados. Além disso, eles apresentam diferentes metodologias que tornam difícil a comparação entre eles. Pensando nisso, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do exercício aquático na função pulmonar e na qualidade de vida dos pacientes com asma, resumindo a força das atuais evidências com o sistema GRADE. Essa revisão sistemática, ela seguiu todas as recomendações do PRISMA Checklist. O protocolo foi registrado prospectivamente na Próspero e no Open Science Framework com os números que aparecem na tela. Como estratégia de busca, utilizamos 7 bancos de dados com descritores relacionados a asma, exercício aquático e ensaios clínicos randomizados, sem restrição de língua ou data. A asma foi definida de acordo com os critérios do GINA e o exercício aquático seria qualquer intervenção que utilizasse as propriedades da água. Foram incluídos, então, ensaios clínicos que comparassem o exercício aquático com o controle, ou seja, sem nenhuma intervenção, ou que comparassem o exercício aquático com exercícios em solo. Para os desfechos de interesse foram a função pulmonar, avaliados pela espirometria e também pelo peak flow, e a qualidade de vida avaliada por questionários específicos e padronizados para a população asmática. A seleção dos estudos, a avaliação metodológica e do risco de viés, bem como a extração dos dados, foram realizadas por 2 revisores de forma independente e quando tinha discrepância entre esses revisores, um terceiro revisor foi acionado. A meta-análise foi realizada com modelo de efeitos aleatórios, quando foi possível. Uma diferença média e o desvio padrão foi utilizado com intervalo de confiança de 95%. A avaliação do GRADE foi da seguinte maneira: todos os ensaios começariam com alta qualidade e seriam rebaixados de acordo com esses critérios. Viés de publicação, quando estivessem presentes na análise de pelo menos 10 ensaios. Imprecisão, quando menos de 400 participantes estivessem incluídos na meta-análise. Risco de viés de publicação, quando mais de 25% dos participantes da meta-análise fossem provenientes de ensaio, com alto risco de viés, ou seja, uma pontuação menor do que 6 na escala Pedro, e a inconsistência dos resultados quando a estatística I ao quadrado fosse maior que 50%. Obtivemos, então, 9 ensaios incluídos nessa revisão, totalizando 361 participantes. A intervenção nos 9 ensaios foi a natação. Apenas um estudo avaliou na população adulta, os demais utilizaram como amostra crianças e adolescentes. Um ensaio só avaliou a qualidade de vida por questionários padronizados. A asma, ela foi uma asma grave, moderada e leve. Somente 3 estudos avaliaram a intervenção no curto prazo, ou seja, até 12 semanas de intervenção após o baseline, e 6 estudos ao longo prazo, ou seja, acima de 12 semanas após o baseline.
Para o desfecho volume expiratório forçado no primeiro segundo, somente 4 estudos puderam ser analisados através da meta-análise, que evidenciou a favor do exercício aquático. No entanto, esse desfecho apresentou alto risco de viés devido a problemas no processo de randomização, desvios na intervenção e na seleção dos estudos, e por isso a qualidade da evidência ela foi rebaixada a muito baixa. Na literatura tem-se, né, que melhora acima de 12% ou 200 ml no volume expiratório forçado do primeiro segundo já é indicativo de melhora. Para a capacidade vital forçada, somente 3 estudos puderam ser analisados, também foi evidenciada uma melhora, né? Ou seja, a favor do exercício aquático. No entanto, para esse desfecho também, o risco de viés ele foi alto devido a problemas no processo de randomização, desvios da intervenção e seleção dos resultados, e com isso a qualidade da evidência também foi rebaixada a muito baixa. O mesmo aconteceu para a relação do VF1 com o CVF. Também só foi possível ser analisada em 3 estudos. A qualidade da evidência, né? Ela foi alto risco de viés. A qualidade da evidência ela foi rebaixada a muito baixa e a meta-análise não mostrou diferença significativa, tanto para o controle quanto para o exercício aquático. Somente um estudo avaliou a qualidade de vida através de um questionário padronizado. O mesmo relatou que houve melhora após a intervenção com a natação. No entanto, teve um alto risco de viés também, com problemas no processo de randomização, desvios na intervenção, e com isso a qualidade da evidência também foi rebaixada muito baixa. Concluímos então com essa revisão sistemática e meta-análise que os benefícios do exercício aquático para os asmáticos não apresentam embasamento de alta qualidade. Novos ensaios randomizados com maior rigor metodológico, principalmente na seleção dos participantes, no mascaramento dos avaliadores e também do registro desses protocolos, bem como intervenções definidas e instrumentos de avaliação validados poderão contribuir com novas descobertas. Agradeço ao FVJM pela oportunidade de realizar este trabalho e também ao programa de pós-graduação. Muito obrigada. Olá, meu nome é Cindy. Sou estudante de odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Associação entre Traumatismo Dentário e Desenvolvimento Cognitivo em Pré-Escolares, um estudo transversal realizado na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Esse trabalho tem como autores eu, Cindy Costa Alves, a aluna Canandra Frigini Souza, a doutoranda Ednelly Fabienne Primo Miranda e a docente Maria Letícia Ramos Jorge. Ele foi desenvolvido na instituição Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O traumatismo dentário pode ocasionar desde uma fratura de esmalte até a perda completa do elemento dental. Apresenta uma alta prevalência na dentição decídua, principalmente em pré-escolares. As consequências dessa lesão são danos funcionais, estéticos e psicossociais na criança, afetando negativamente a sua qualidade de vida. Alguns fatores comportamentais associados ao traumatismo em dentes decíduos estão relacionados às experiências locomotoras dessas crianças, uma vez que, na fase de desenvolvimento, há um aumento de quedas e colisões. Assim, uma das principais causas do traumatismo dentário são as quedas. Prevalência está relacionada aos movimentos de marcha do indivíduo. Função cognitiva. As crianças estão constantemente desenvolvendo sua função cognitiva. E esse desenvolvimento está relacionado a diversos fatores. A cognição pode influenciar a linguagem, o raciocínio, a atenção, a memória e a compreensão. Assim, condições que interfiram nessa formação
podem gerar consequências como a influência negativa no processo de aprendizagem e amplitude do vocabulário oral. A estreita relação entre marcha, cognição e ocorrência de quedas podem ajudar a explicar o aumento desse risco em crianças com atraso no desenvolvimento cognitivo. Nesse contexto, um déficit cognitivo poderia estar associado a um aumento na prevalência de traumatismo dentário em pré-escolares. A associação entre desenvolvimento cognitivo e traumatismo dentário tem sido pouco pesquisada na literatura, sendo necessária uma maior investigação. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a associação entre o desenvolvimento cognitivo e o traumatismo dentário em pré-escolares. O estudo foi do tipo transversal. Ele foi realizado com 139 crianças de 3 a 6 anos de idade de ambos os sexos, do período de fevereiro a dezembro de 2018. Ele ocorreu na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Primeiramente, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde recebeu parecer favorável. Em seguida, os pais ou responsáveis foram informados sobre o objetivo da pesquisa e, posteriormente, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar do estudo. Os examinadores foram previamente treinados e calibrados para a aplicação dos questionários e exame intraorais, os quais foram alunos da fisioterapia e odontologia. Na coleta de dados, foi aplicado um mini-exame do estado mental para avaliação da função cognitiva e questionário socioeconômico baseado na classificação da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa. No exame intraoral, o traumatismo dentário foi avaliado através dos critérios de Andreasen. As variáveis referentes às características oclusais, cobertura labial e sobressalência também foram coletadas. Para análise estatística, os dados foram analisados por meio do programa SPSS. Foram realizadas análise descritiva, teste Q quadrado e, na sequência, uma regressão de Poisson, univariada e multivariada, com o intuito de determinar as razões de prevalência com intervalo de confiança de 95%. Com os resultados, obtivemos que, das 139 crianças, 95 apresentaram traumatismo dentário, sendo a prevalência de 50,3%. A tabela apresenta os resultados obtidos após a realização do teste Q quadrado. Observou-se que sexo da criança, idade e renda familiar não foram estatisticamente associados ao traumatismo dentário, pois o valor de P foi maior do que 0,05. Apenas um mini-exame de estado mental, a cobertura labial e sobressalência foram estatisticamente significativos ao serem associados à presença de traumatismo dentário, com valores de P menores do que 0,05. Na tabela 2 é apresentado a regressão de Poisson, univariada e multivariada. As variáveis idade, sexo e renda familiar não apresentaram significância estatística. Já o mini-exame de estado mental, a cobertura labial e sobressalência foram estatisticamente associados à regressão de Poisson univariada. No entanto, após o ajuste por variáveis confundidoras, na regressão multivariada foram significativas apenas o mini-exame de estado mental e a sobressalência. Crianças com desenvolvimento cognitivo abaixo do esperado para a idade apresentavam a prevalência de 1,68 vezes maior de sofrer traumatismo dentário, em comparação às crianças cujo desenvolvimento cognitivo estava dentro do esperado para a idade. A cobertura labial mostrou associação na regressão invariável, porém não se manteve estatisticamente associada à presença de traumatismo na análise multivariada. Identificar as variáveis responsáveis por acarretar o traumatismo dentário em pré-escolares possibilita intervenções de prevenção para a doença. A função cognitiva apresenta um processo de desenvolvimento importante durante a fase pré-escolar. O seu déficit pode ocasionar diversos impactos negativos na rotina das crianças.
Com base nos resultados obtidos nesse trabalho, concluiu-se que um desses impactos pode ser o aumento da chance de uma criança sofrer um traumatismo dentário, reforçando a importância do conhecimento da prevalência e dos fatores etiológicos para o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas no combate. Sendo assim, esse estudo concluiu que o déficit no desenvolvimento cognitivo e a sobressalência acentuada estão estatisticamente associados à presença de traumatismo dentário em pré-escolares na cidade de Diamantina, Minas Gerais, independente de outras variáveis de confusão. Agradeço à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pela realização do trabalho e à 8ª Semana da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão pela oportunidade de apresentação do mesmo. Obrigada. Olá, meu nome é Sabrina Rocha Silva, eu estou cursando atualmente o 8º período de Odontologia no Centro Universitário de Patos de Minas. Meu trabalho está sob orientação do professor Victor da Mota Martins e trata-se do impacto da pandemia causada pelo Covid-19 nos docentes e discentes do curso de Odontologia, uma revisão narrativa de literatura. Bom, vou começar falando o que seria então o Covid-19 ou SARS-CoV-2. Ele ficou conhecido por se tratar de uma doença que se manifesta de forma grave e aguda, sendo extremamente contagioso e podendo ser transmitido por gotículas ou contato direto com pessoas que estão infectadas. O aparecimento dessa síndrome respiratória causou um desequilíbrio global, sendo atualmente um dos maiores problemas no âmbito público e privado. Seu surgimento foi no final do ano de 2019 na China e logo em seguida, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 como um estado de emergência. Infelizmente, pouco tempo depois, esse estado de calamidade chegou ao Brasil e foi necessário que nós adotássemos vários tipos de medidas preventivas para que não ocorresse tamanha propagação. Dentre essas medidas preventivas estão o isolamento social, uso de máscaras, evitar sair de casa e, consecutivamente, evitar aglomerações. Visto que, para nós alunos, as aulas não poderiam ser ministradas de formas presenciais, o Ministério da Educação, então, respaldou um decreto de número 343/2020, onde ele autoriza a substituição das disciplinas em forma presencial e começa a dispor das mesmas para serem adquiridas em regime remoto. O mundo está passando por grandes mudanças desde o surgimento do novo coronavírus, sendo necessário novas adaptações em todos os âmbitos, incluindo as faculdades de odontologia. Os discentes e docentes começaram a sofrer um impacto em suas rotinas, vidas e saúde, onde teriam que se adaptar ao que seria o novo regime remoto, podendo fazer uso de inúmeras tecnologias, dentre elas, uso de celulares, notebooks, tablets, plataformas digitais como o Google Meet e Zoom, onde poderiam aprimorar mais seus conhecimentos, levando então a interações de atividades, palestras, treinamentos e aprimoramento em teoria do que poderia ser aplicado posteriormente em atividades clínicas. Entretanto, quando se trata dos cursos na área da saúde, a odontologia precisa de contato com pacientes e deve ser levada em consideração a aprendizagem diária, na qual os estudantes precisam de cargas horárias em estágios, clínicas e demais projetos, que devido à situação pandêmica era inviável por um período de tempo. A preocupação maior dos alunos e dos professores seria referente à curva de aprendizado. O trabalho traz como objetivo geral uma revisão de literatura que tem por finalidade mostrar como está o ensino nas universidades de odontologia frente à pandemia causada pelo coronavírus, juntamente com o impacto na vida dos docentes e discentes. Como metodologia foram utilizadas palavras-chave odontologia, ensino e Covid, tanto em inglês quanto em português. Não tivemos restrição de tempo, até porque é um assunto muito recente. Dentre os artigos selecionados, esses foram os principais questionamentos encontrados.
O ensino em regime remoto possui eficiência. O ensino à distância busca os melhores meios de chegar até os seus alunos, onde eles podem observar a habilidade do professor em estimular os seus interesses. Embora não fossem possíveis alternativas para as aulas práticas, a educação à distância, principalmente para temas teóricos, tem se mostrado muito eficiente em diferentes estudos, tanto governamentais quanto educacionais, se respaldando em tecnologias cada vez mais fantásticas. Obtiveram-se resultados que vários alunos se adaptaram bem e rapidamente, já outros alunos nem tanto. Seus maiores receios eram referentes às práticas odontológicas e às técnicas que necessitavam de aulas presenciais. Outro questionamento seria: a eficácia seria melhor em remoto ou presencial? A participação de atividades acadêmicas virtuais gerou melhoria da qualidade de vida. Os principais recursos utilizados no ensino à distância foram palestras online e discussão de casos clínicos. Entretanto, surgiram alguns problemas, como a falta de interação professor-aluno, falta de motivação e instabilidade da plataforma, o que acabou prejudicando a aprendizagem virtual. A perda de interação com os pacientes causam danos. A perda de interação com os pacientes e aulas presenciais não deixaram de ser um dano ao estudo, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Outro respaldamento seria: o quanto esse cenário afeta psicologicamente cada indivíduo. De pesquisas selecionadas, 18% dos estudos verificam que esses docentes e discentes tiveram desenvolvimento de estresse e ansiedade severos após a suspensão de atividades presenciais. A preocupação deles estariam voltadas para a perda de habilidades clínicas e principalmente se haveria um atraso no tempo de conclusão do curso. Pode-se concluir que, apesar das inúmeras dificuldades que foram surgindo no início do isolamento social, onde era necessário que o curso de odontologia se adaptasse à nova realidade e o medo, juntamente com a ansiedade, eram dominantes, foram atribuídas várias técnicas para que se obtivesse o melhor aproveitamento dos discentes e dos docentes, fazendo com que novas ideias surgissem, novos métodos, novas técnicas que atualmente podem ser aplicadas em ambientes de prática. Aqui estão as referências do que foi utilizado para poder fazer o trabalho. Encerro aqui esta apresentação e agradeço em nome de todos os integrantes desse trabalho e principalmente a toda a equipe da UFVJM por nos proporcionar este momento de aprendizagem coletiva e interação entre faculdades. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Célio Leone Ferreira Soares e eu sou acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Prevalência do Traumatismo Dentário e Fatores Associados em Crianças de Diamantina, que teve a colaboração de Tayane Oliveira Souza e Haroldo Neves de Paiva e a orientação da professora Paula Cristina Pelle Paiva. O traumatismo dentário pode ser considerado como qualquer injúria que afete um ou mais dentes, podendo ser de origem química, térmica, mecânica e ou física. Além disso, ele pode causar desde perdas da estrutura mineralizada até a avulsão do dente. Ele vai ocorrer em todas as faixas etárias, mas possui uma maior prevalência entre as crianças, muitas vezes devido às atividades que elas desenvolvem durante a infância e início da adolescência. Com isso, os objetivos do nosso trabalho foram analisar a prevalência de traumatismo dentário na dentição permanente e fatores associados em escolares com idade entre 8 e 11 anos, matriculados na rede pública de ensino do município de Diamantina, Minas Gerais, e analisar os fatores associados à ocorrência desses traumatismos dentários e a necessidade de tratamento restaurador. Realizou-se um estudo transversal com amostra de conveniência
composta por 127 escolares da Rede Pública de Ensino de Diamantina, Minas Gerais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, com o parecer número 2.667.343. Obteve-se autorização junto à Secretaria Municipal de Saúde e Delegacia Regional de Ensino para a realização do estudo nas escolas da rede pública, e apenas as crianças autorizadas pelos pais ou responsáveis e que assinaram o termo de assentimento aceitando participar da pesquisa, participaram da pesquisa realizada. Os dados clínicos e não clínicos foram coletados através de questionários e todas as crianças que, após o estudo, tiveram necessidade de realização de tratamento restaurador tiveram seus tratamentos realizados nas clínicas e escolas do curso de odontologia da UFVJM. Os dados socioeconômicos estudados foram o sexo, a idade, a renda familiar, o estado civil do responsável e a idade da mãe. Já os dados clínicos analisados foram o traumatismo dentário, através da classificação de O'Brien, o overjet, que foi dicotomizado em menor ou maior igual a 5 milímetros, e a proteção labial, que foi avaliada de acordo com os critérios de O'Mullane. Foram realizados o teste Q-quadrado e o teste exato de Fischer, com P menor ou igual a 0,05, sendo todos os dados analisados no SPSS versão 20.0. Em relação ao sexo, 55,9% eram do sexo feminino, com idade média de 9,36 anos. Além disso, 80,63% possuía renda familiar maior ou igual a 2 salários mínimos. Outro ponto foi que o traumatismo dentário apresentou prevalência de 18,1%, sendo mais frequente no incisivo central do lado direito, e a lesão que apresentou maior frequência foi a fratura de esmalte. Houve também significância estatística na relação entre o traumatismo dentário e a proteção labial inadequada. Com isso, conseguimos concluir que o traumatismo dentário foi estatisticamente associado com a proteção labial inadequada dos pacientes. E também não houve relação da condição socioeconômica dos escolares com a presença de traumatismo dentário. Obrigado pela atenção. Saudações a todos os presentes. É um prazer enorme estar participando da 8ª Semana da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM. O meu nome é Sabrina Carolina da Cruz Vieira, sou acadêmica do curso de Nutrição e bolsista pelo Programa de Educação, Ambiente Escolar como promotor da saúde e alimentação saudável do Departamento de Nutrição. Os coautores do presente trabalho são a Ana Carolina Silva, a Ana Catarina Pérez Dias, a Cíntia Alessandra Fonseca Rocha, Emanuela Dias de Almeida, Larissa Silva, Nádia Maria Gomes Murta, Luciana Neri Nobre como orientadora. O presente trabalho tem como trabalho do tema Educação Alimentar e Nutricional no Currículo Escolar, a visão dos participantes do curso online Educação Alimentar na Escola, promovendo ciência, colhendo saúde. A educação alimentar e nutricional no ambiente escolar ocupa uma posição estratégica para a prevenção e controle dos problemas alimentares e nutricionais atuais e também para a promoção de uma alimentação adequada e saudável ainda na infância. Nesse contexto, um avanço fundamental e balizador das ações de ano, no âmbito das políticas públicas no Brasil, foi publicado em 2002, no Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, que é basicamente
definido como um campo de conhecimento e de prática contínua, permanente, transdisciplinar e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. E não só o Marco Dian, mas a Lei número 13.666 de 2018, que torna um tema transversal na educação básica. No entanto, os docentes relatam dificuldades em trabalhar esse tema devido ao conhecimento insuficiente. O objetivo da nossa pesquisa é avaliar se EAN está sendo trabalhado no currículo escolar das escolas brasileiras. Embora não seja uma modalidade educacional recente, a educação à distância vem ganhando proporções significativas diante do ensino presencial, não só pelo momento atual que estamos vivendo, devido à pandemia da Covid-19, mas à medida que o progresso das tecnologias ela vem aumentando, vai favorecendo esse tipo de abordagem. A partir disso, os participantes do curso responderam um questionário online pelo Google Docs, contendo 11 questões. Dessas, no nosso estudo, nós vamos avaliar as seguintes questões. Número 1, se o tema alimentação e nutrição tem sido trabalhado no ensino das escolas que esses profissionais trabalham. Questão número 2, qual a maneira como o tema alimentação e nutrição tem sido trabalhado por eles? Questão número 3, como avaliam o trabalho do tema alimentação e nutrição na sua escola? O curso está sendo desenvolvido pelo Programa de Educação, Ambiente Escolar como Promotor da Saúde e Alimentação Saudável do Departamento de Nutrição da UFVJM. Esse programa ele já vem sendo desenvolvido nas escolas públicas da comarca de Diamantina de forma presencial. Porém, devido ao cenário atual, não foi possível fazer a continuação desse projeto. Então, veio a ideia da criação do curso online, justamente para abarcar esses profissionais que atuam na área da educação. A partir disso, o curso online EAN na Escola Promovendo Ciência, Colhendo Saúde, nasceu, e ele está ocorrendo na plataforma do Moodle entre os meses de setembro a dezembro de 2021. Dos 114 cursistas que responderam ao questionário, houve uma seleção de 49 que se configuravam no nosso estudo-alvo. Então, basicamente, nós temos 76% de professores, 12% de supervisores, 8% de auxiliares de educação e 4% de diretores. Mas por que essa seleção ela foi necessária? Bom, o curso ele vem acontecendo de forma online pela plataforma Moodle, e o mesmo foi divulgado em mídias sociais. Isso fez com que um público grande tivesse acesso, como, por exemplo, acadêmicos de nutrição, cantineiras, cuidadores de idosos, acadêmicos de até outras graduações. Então, foi necessário fazer esse critério de seleção para que a gente continuasse mantendo a nossa configuração de um público-alvo distinto, que, no caso, são os professores. Alimentação e nutrição tem sido trabalhado no ensino das escolas que esses professores, que esses profissionais atuam, aparentemente são resultados positivos, no qual o EAN está sendo trabalhada de forma transversal, com cerca de 50%. Porém, a ideia é que esses valores sejam maiores, pois também é possível observar que 35% dos professores relatam que trabalham um tema às vezes e 15% que o tema não é abordado. Isso dá uma soma de 50%, que é um valor que não deveria acontecer, já que nós temos a Lei número 13.666 de 2018, que torna o tema alimentação e nutrição um tema transversal na educação básica. Sobre a maneira como o tema alimentação e nutrição é trabalhado. É possível observar que 32% são nas aulas de ciências, 30% em projetos transversais, 24% em diferentes disciplinas e 14% por atividades desenvolvidas pelo nutricionista. Outras pesquisas também apontam que o tema alimentação e nutrição é realmente mais abordado na disciplina de ciências, sendo algo mais voltado para a linha biológica. Em relação à avaliação de como o tema é trabalhado, é possível observar um valor de 43% para bom, 27% para muito bom, dando assim um valor de 70%. Porém, é possível observar uma quantidade significativa de 30% que relatam que a avaliação acontece de forma regular.
Mas por que esses relatos acontecem de forma regular? Na nossa pesquisa, nós não temos esses resultados de forma efetiva. Porém, trabalhos citam que essa dificuldade é basicamente por ausência de material e de conhecimento sobre o tema. Os resultados apontam que a maioria dos profissionais relatam trabalhar o tema EAN no currículo escolar. No entanto, esses resultados diferem de outras pesquisas que identificam que o tema é pouco explorado no ambiente escolar. Isso acontece, em partes, devido ao conhecimento insuficiente dessa temática dos professores. Outras pesquisas também especificam e são aplicadas na disciplina de ciências e também de forma em projetos transversais. A ideia é que EAN não seja aplicado num ambiente tão restrito como na área das biológicas, mas sim num âmbito mais amplo, abordando a alimentação como um direito humano, um direito social, também abordando áreas ambientais, que é basicamente o que EAN traz para a gente. Por fim, é possível observar que os resultados indicam que EAN não está sendo, de fato, trabalhado como tema transversal nas escolas, e provavelmente, quando é trabalhado, esteja sendo explorado em uma maior proporção em dimensão biológica, como afirmam os participantes do nosso estudo, visto que a disciplina mais citada tem sido ciências. Assim, o curso online ele vai trazer justamente isso, uma abordagem mais ampliada do que é EAN, fazendo com que os profissionais tenham um auxílio para trabalhar sobre o tema nas escolas, fazendo com que isso seja de uma maneira interdisciplinar e transversal. Aqui são as referências usadas para a elaboração do nosso trabalho, os agradecimentos à equipe colaboradora do mesmo e os meus singelos agradecimentos. Gostaria de deixar um recado: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática do nosso querido Paulo Freire. Muitíssimo obrigado e abraço virtual a todos. O psicodiagnóstico e o transtorno de ansiedade generalizada. Os autores são Sônia Débora Guimarães, Tiago Andrade Aguiar, Cécia Maria Martins Brito, Cleiton Araújo Mendes, Fernanda Muniz Vieira e Yuri Maurício Santos. A gente viu que os transtornos de ansiedade eles estavam sendo muito falados, que tinha tido um aumento significativo de casos, e isso gerou em nós uma curiosidade de buscar entender mais sobre esse transtorno. Então, resolvemos fazer um estudo voltado para esse tema, pois o transtorno de ansiedade generalizada ele afeta muito a qualidade de vida do sujeito, gerando diversos sintomas como inquietação, hipervigilância, distúrbios do sono e apetite. Então isso estava intrigando estudiosos e a gente então buscou também entender melhor sobre esses temas, sendo o objetivo analisar como deve ser realizado o psicodiagnóstico desse transtorno. Este estudo ele trata-se de uma revisão bibliográfica com o intuito de selecionar artigos sobre o tema proposto. E após a gente selecionar esses artigos com muito cuidado e fazer uma análise dos mesmos, ficou evidente que quanto mais for você utilizar de evidências empíricas na avaliação psicológica, maior será a confiabilidade dela. Isso, posteriormente, irá contribuir para intervenções eficientes no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. O psicodiagnóstico ele precisa ser realizado de uma forma entendido como um todo. Ele não pode se basear somente na aplicação de testes psicológicos, apesar dos testes serem importantes, mas a avaliação ela não pode se limitar à aplicação de testes, apesar de que muitos psicodiagnósticos se limitam a isso, mas isso não dá uma confiabilidade a essa avaliação. Por isso é importante utilizar de outros instrumentos, como a entrevista, e dentro dos testes psicológicos, através dessa análise dos artigos, ficou claro que os instrumentos mais utilizados são o inventário Beck de ansiedade e o inventário de ansiedade, traço e estado. Após toda essa análise, concluiu que esse processo psicodiagnóstico
ele precisa ser realizado com instrumentos adequados e que não se baseie somente em uma área aplicada ao uso de medidas e técnicas, apesar desses instrumentos eles serem importantíssimos. E como foi dito anteriormente, o psicodiagnóstico ele precisa ser realizado dentro de todas as etapas cabíveis, garantindo uma avaliação fidedigna. E isso proporciona, né, um melhor entendimento do desenvolvimento do transtorno de ansiedade no sujeito, o que vai auxiliar muito no tratamento. E muito obrigada pela atenção. Campanha de conscientização da comunidade sobre uso e cuidados com máscaras caseiras para a prevenção da Covid-19. A equipe foi composta por Nara, Lorena, Suedali, Gustavo Henrique, Ana Paula Rodrigues, do Departamento de Farmácia e Departamento de Ciências Básicas da FCBS da UFVJM. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Pode apresentar um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios mais graves. A transmissão do coronavírus de uma pessoa doente para outra pessoa acontece através de aerossóis durante espirro, tosse ou fala, que contém uma grande quantidade de partículas virais ou então de aperto de mão, abraço, beijo e objetos ou superfícies contaminadas, dentre outras. Existem diversas maneiras de se proteger da Covid-19, dentre elas lavar adequadamente as mãos, higienização com álcool 70%, cobrir a boca com um lenço descartável ao tossir e espirrar, manter a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, não tocar o rosto com as mãos não lavadas e várias outras recomendações onde se encaixa o uso das máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. O objetivo geral do trabalho foi produção de máscaras faciais de uso não profissional, orientação para uso e para higienização, como forma de proteção adicional para as pessoas que precisam sair de casa e assim reduzir a incidência da Covid-19. As máscaras faciais de uso não profissional foram confeccionadas de acordo com as recomendações da Anvisa, sendo feitas nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais. As máscaras são compostas por 3 camadas de tecidos, sendo 2 camadas de tecido 100% algodão, intercalado com uma camada de tecido não tecido, TNT sintético. Juntamente com a máscara, foi entregue as orientações corretas para uso e higienização. É importante destacar que todos os insumos utilizados para a confecção das máscaras faciais de uso não profissional foram provenientes de doação. Esse é o folder que foi elaborado pela nossa equipe e entregue de maneira individual com cada máscara. O folder contém orientações de como utilizar a máscara corretamente, acertos e erros ao usar a máscara, como limpar e cuidar da sua máscara, incluindo o processo de lavagem. Essas são as máscaras que nós confeccionamos, foram máscaras confeccionadas pela própria equipe e com materiais totalmente doados pela população ou pela própria equipe. E essa outra imagem são de kits contendo a máscara junto com um folder de caráter instrutivo que foi entregue para cada indivíduo. Aqui mais fotos de máscaras, né, todas confeccionadas com materiais provindos de doação. E aqui alguns locais onde as nossas máscaras foram entregues. Na Santa Casa de Diamantina, as máscaras foram entregues para serem distribuídas para pacientes que não tinham máscara, para acompanhantes que não tinham máscara, para pessoas que ficavam nas salas de espera aguardando atendimento. As máscaras também foram entregues nos 2 asilos de Diamantina, na Casa Frederico Ozanam e no Pão de Santo Antônio. E, além disso, em alguns postos de saúde, sendo que 2 deles estão localizados no bairro Rio Grande e um deles localizado na Bela Vista. Alguns bairros também se beneficiaram com a distribuição das nossas máscaras, como, por exemplo, Palha, Jardim Imperial e Bela Vista, sendo que, ao todo, foram produzidas 720 máscaras, cada qual acompanhada de um folheto instrutivo distribuída para os indivíduos de situação
mais carentes de diamantina. Conclusões. Esperamos que, com o nosso trabalho, tenha ocorrido uma melhora na adesão do uso de máscara facial de uso não profissional, contribuindo para a redução da taxa de transmissão do coronavírus, e que a população tenha atuado como multiplicadora de informações que foram repassadas durante o projeto, principalmente no que se diz respeito ao uso e cuidados com as máscaras. Um agradecimento ao FVJM.